A saída do André Janones da disputa eleitoral e sua adesão ao Lula produziram dois efeitos. O primeiro efeito, uma subida do Lula. O segundo efeito, uma detenção da recuperação de alguns pontos por Bolsonaro. Este é um assunto que nós vamos usar para abrir o vídeo que estou aqui gravando para hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, na esperança de que você se interesse por esse assunto, uma vez que é uma mudança no processo eleitoral. Ainda não é uma mudança que pode alterar fundamentalmente, por exemplo, a vitória do favorito no primeiro turno, mas é uma mudança relevante que nós vamos discutir daqui a pouco. Antes disso, eu quero cumprimentá-lo, agradecer-lhe a fidelidade, a competência com que comenta, a busca de assuntos nos meus comentários e tudo demais que tem feito com que eu persevere aqui neste canal, José Neumann Pinto do YouTube, né? Além desse assunto, eu vou abordar o caso da FAB, Força Aérea Brasileira, que cobra R$200 mil para levar Bolsonaro, presidente da República, de Brasília a São Paulo, e o Gabriel Monteiro, do PL, que com outros assessores sabiam que a adolescente de 15 anos filmada fazendo sexo com o político era menor de idade. Além do mais, tem um detalhe que eu considero terrível. Eu, como pai de criança menor, considero particularmente terrível. E temos um assunto importante, que é o sigilo. O sigilo no Brasil está na moda, e muito mais ainda no Rio, né? É o assunto do Gabeira, na coluna dele no Globo, e também de outro colunista do Globo, Carlos Andreasa. Bom, meus amigos, agradecendo a vocês pela permanência, pela civilidade com que comentam, pela fidelidade a esse canal, eu quero lembrar que essa mudança provocada pela saída de Janones é uma mudança até surpreendente, porque, na verdade, há uma alteração de 4 pontos percentuais a favor do Lula, nenhuma alteração sobre o Bolsonaro, mas o Janones mesmo tinha 2% de intenção de votos entre aqueles que ficam ali na chamada rabeira, né? O Ciro Gomes, a Simone Tebet, né? Etc. Pois é, em relação ao primeiro caso, a pesquisa da BTG, FSB, mostra que o Lula está consolidando, né, uma possibilidade concreta de vitória, principalmente pelo voto que ele tem no Nordeste. O Nordeste é, segundo a BTG-FSB, o grande eleitor fiel do Lula. No Sudeste, o Bolsonaro ainda mantém uma certa procura de equilíbrio, né? E no Sul também, mas lá no Nordeste a derrota dele é acachapante, né? Bom, eu vi também hoje no noticiário que a Força Aérea Brasileira está cobrando R$200 mil para fazer transportes do presidente da República de Brasília, onde ele teoricamente trabalha e mora, para São Paulo, onde ele quer vir aqui conquistar eleitores, né? Para ele e para o seu candidato ao governo, o Tarcísio de Freitas. Pois é, a FAB cobra R$200 mil. É uma passagem cara, na verdade. Ele podia, talvez, pagá-la do próprio bolso, ou do fundo de garantia do partido, do fundo eleitoral, né, e do fundo partidário, que são bilionários, né, e que eles não mexem para nada. Quem está pagando são todos os contribuintes.
Inclusive a viagem para São Paulo sai mais cara, porque a maioria dos cidadãos de São Paulo está prometendo votar ainda no principal adversário dele e não nele. Mas no caso aqui do Rio de Janeiro, eu gostaria de chamar a atenção para o Gabriel Monteiro, que há uma revelação revoltante, uma revelação realmente da pior qualidade desse sujeito. Ele e outros assessores que praticavam sexo grupal com menores de idade, inclusive um adolescente de 15 anos, e filmavam e depois ainda usavam no YouTube, fazendo cobrança, né, de monetizações, fazia tudo isso ao som de músicas infantis, como as músicas muito queridas, por exemplo, por mim, pelo meu filho Arthur, de 3 anos e 2 meses, da Galinha Pintadinha, né? Segundo um dos depoimentos de uma senhora que era da assessoria desse sujeito, nojo total, Isabel está comentando ali, é verdade. Segundo um dos depoimentos do chefe de gabinete, Rick Dantas, a menina era recebida na mansão onde Gabriel mora, na Barra da Tijuca, ao som da Galinha Pintadinha. E chegou a dar sugestões nas edições de vídeos que o Gabriel monetizava na internet como youtuber. Outro assunto lá do Rio, eu já comentei aqui na entrada, é o uso do sigilo para qualquer coisa, o uso do segredo para proteger bandidos que fazem mau uso do dinheiro público, né? O Fernando Gabeira dedicou sua coluna no Globo, publicada hoje, a esse assunto, sobre a evolução que houve lá no Rio, das rachadinhas do tempo do próprio Bolsonaro e do filho dele, Bolsonaro como deputado federal e o filho Flávio como deputado estadual, aos funcionários secretos daquele que eles indicaram, principalmente o Fábio, para governador de estado, que é o Cláudio Castro, que está ali na disputa, hein? Ele está competindo ali pau a pau com o candidato à esquerda, que é o Marcelo Freixo. O Carlos Andreasa, que foi editor da Record, grande editora do Brasil, neto do ministro Mário Andreasa, disse que o Rio de Janeiro é o grande destaque do que eles chamam de a República Secreta. É uma vergonha, né? Olha, meus amigos, eu tenho uma boa notícia para vocês, boa mesmo. Eu fiz um teste para Covid-19 e estou negativado. Estou andando, inclusive, com a negativação no bolso aqui para provar para quem quiser, né? Mas o Globo de hoje mostra que, ao menos Rio, Brasília, 11 municípios do Rio Grande do Norte e Itapira, São Paulo, suspenderam a aplicação da primeira dose nesse público de crianças de 4 a 12 anos por falta de vacina. Ou seja, o Bolsonaro continua o negacionista de sempre, continua o vilão de sempre, apesar de querer negar isso, né? É bom sempre se lembrar disso. Eu quero convidar você para ver o Neumann em entrevista dessa semana, que é uma entrevista da qual eu me orgulho. Afinal, eu sou amigo há 32 anos do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini. O conheço desde o tempo dele ser antes dele ser conselheiro, quando ele era advogado do Ulisses Guimarães, foi também do Quércia, foi também do Mário Covas, governantes e parlamentares do MDB à época, né? E ele foi um dos autores da ideia e também um dos redatores, são 6 redatores, da chamada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, que é uma homenagem, uma releitura a um professor deles, né, dos autores em geral, que era o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, que eu conheci muito bem e que não está mais entre nós, mas que fez a Carta aos Brasileiros. Para vocês terem uma ideia da importância histórica do Goffredo, naquela época, né, 1977,
O Brasil vivia sob uma terrível ditadura militar, não é nada disso suave que você ouve aí por aí, os mentirosos falando, e era muita coragem alguém pregar Constituição e democracia. Pois foi o que o Goffredo fez a leitura da Carta aos Brasileiros lá do palanque na frente da Faculdade de Direito, e agora essa turma aí conseguiu 1 milhão de assinaturas e apresentou uma carta, agora uma carta às brasileiras e aos brasileiros. E nessa entrevista que me deu, o Roque Tadini relata a sua relação com os grandes personagens da democracia brasileira e lembra os bastidores da homenagem, né, à Carta de Goffredo, e o fato de que essa Carta de Goffredo pode ser considerada profética, afinal, tudo que a Carta pedia, a volta da democracia, a volta da liberdade e uma Constituição, foi tudo isso aprovado no Brasil real, né? Pois bem, antes de terminar, apesar do comentário aqui importante do ponto de vista político, eu quero fazer um comentário esportivo. O Felipe Melo, que foi revelado na base do Flamengo, é a besta fera da falha que tirou o Brasil da Copa no jogo das quartas de finais contra a Holanda. Botou o goleiro Júlio César numa fria e a Holanda marcou. Agora ele fica falando, ele fica dando entrevista, não joga mais nada, porque está velho e é uma besta falando, né? E então disse que antes do fim do jogo, da última rodada passada, né, ele deu um passe açucarado para o argentino Carlos de Pena fazer o 3º gol da vitória do Inter sobre o Fluminense do Rio, time do Felipe agora, que saiu do Palmeiras para ir jogar no Fluminense, e o Fluminense levou uma tunda de 3-0. Ele também fez profecias sobre eventuais derrotas do Flamengo, e essa derrota não foi confirmada. O Flamengo ganhou de 5-0 do Atlético Paranaense, mas ninguém vai prestar atenção em profecia de um cara que se destacou pelo jogo bruto, né? Pelo jogo bruto e pelo pensamento bruto também, né? O pensamento pétreo de Felipe Melo, em homenagem a quem eu lhe consagro como aquela definição do primeiro ídolo de futebol que eu tive, o Gerson de Oliveira Nunes. Foi a baranga do jogo, a baranga do jogo. Felipe Melo, a baranga da rodada. É isso aí. Um grande abraço, tudo de bom para você, tudo aquilo que você deseja para o seu filho você consiga realizar, que ontem comemoramos aí o Dia dos Pais. Eu tenho 4 filhos, o primeiro de 48 anos, a segunda de 46, a terceira de 42, e o quarto é o meu caçula Arthur, que neste momento está na escola, aos 3 anos e 2 meses. Que Deus abençoe o caminho deles e que faça deles, sobretudo, pessoas, brasileiros felizes. Grande abraço, direto ao assunto.